Olá, o meu nome é Sandra Matos e trabalho com mulheres, trabalho com mães também e fundei há 14 anos a Escola Baby Yoga Portugal. E a Escola Baby Yoga Portugal, como o próprio nome indica, traz o yoga até ao mundo infantil, que na verdade é isto que nós lemos e não é bem esta a nossa prática. Ou seja, nós partimos sempre do princípio, e formamos professores nesse sentido, que somos nós, o adulto, o ponto de partida sempre. E que em todas as aulas devíamos praticar o nada. E lembro-me perfeitamente de uma vez, as minhas filhas, nomeadamente a do meio, que é toda muito esvoaçante, muito etérea, e a mais nova, que é toda muito terrena, um escorpião forte. Elas têm uma forma e uma dinâmica muito própria de brincarem as duas. E a do meio estava super entretida no seu nada. Todos os dias a minha filha do meio tem vários momentos do nada, em que nada faz. E às vezes isto é muito difícil, não só para outras pessoas que não têm esta mesma forma de estar e de se conectar consigo próprio, ou então para uma mãe atarefada, não é? E ocupada, que vê os filhos sem fazer nada. Queremos estar sempre a ocupar os nossos filhos. E ela tem-me ensinado muito acerca deste silêncio interior, deste nada. E a mais nova estava a insistir, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar. E ela disse, a do meio disse, então vamos brincar ou nada? E a outra ficou toda entusiasmada, ela queria era brincar, então como é que se brinca ou nada? Foram as duas lá para fora, era verão, o chão estava muito quente, assim a tijoleira, então deitaram-se as duas no chão, a sentir o calor que emanava o chão nos seus corpos. E a pequenita, então mas isto é que é brincar? Sim, isto é que é brincar. Então mas o que é que nós estamos a fazer? E outro dia, então estás a sentir o quente no teu corpo? E ficaram ali, as duas, cada uma com o seu ritmo. A do meio permaneceu imenso tempo, no seu nada. A mais nova questionou aquilo um bocadinho, esteve ali a sentir o calor. Ala, que se faz tarde, foi-se embora, à sua vida, porque tem mais que fazer. E a do meio ficou ali. E eu fiquei a olhar, pura e simplesmente a olhar para ela, porque tanto me ensina acerca da arte de não fazer nada, ou melhor, de fazer nada. E não é fácil na vida de uma mãe nós encontrarmos pequenos momentos do nada. E o nada implica sempre um certo silêncio, um silêncio interior, nomeadamente um silêncio interior. E muitas vezes, muitas mães que me escrevem artigos que eu recebo às vezes, em que fala muito, as crianças fazem muito barulho, são muito barulhentas, às vezes não param, não gritam, choram, cantam. E ainda bem, porque uma criança saudável é isto tudo. É uma criança, ela é. Tudo o que ela sente, ela é. Então, uma criança, sim, uma criança faz barulho, desde que acorda até que se deita. E experimenta a sua voz, ela experimenta a sua voz como nós adultos não temos já essa coragem de experimentar a nossa voz. Eles experimentam todos os decibéis. É importante que nós tenhamos a coragem de os ouvir também. Mas também tem vários momentos do dia em que experimentam os seus silêncios interiores. Umas crianças com um ritmo, outras crianças com outro, umas mais, outras menos, mas todas ficam em estados meditativos. Depois, mais tarde, queremos ensinar as crianças a meditar, certo? Que é uma das coisas que nós trabalhamos na escola. Baby Yoga Portugal é, se queres ensinar uma criança a meditar, faz nada numa aula. Entra, senta-te, deixa as crianças se abeirarem e faz nada. E tu vês as crianças a meditar. Muitas vezes o que encontramos é que as crianças trazem o ritmo dos adultos, um ritmo estressado, um ritmo da pressa, do rápido e do imediato. Isso nós sentimos muito, que nos chegam às aulas dessa forma. Então tu sentas-te e o que é que vamos fazer hoje? Nada. Como assim nada? Nada? Então, mas nada como? Nada? E é tão interessante ver como a pouco e pouco o nada torna-se o tudo. O nada torna-se o tudo, porque é dentro do nada que tu encontras o silêncio interior e dentro desse silêncio interior existe um mundo fascinante, que muitas vezes não tomamos contacto com esse mundo interior porque estamos no fora, porque estamos no que está a acontecer com muita rapidez. Há várias dicas e eu queria trazer aqui 5 simples dicas. 2 delas estão muito ligadas uma com a outra. A primeira é estar presente.
isto parece um clichê, não é? Está presente na comunicação com os teus filhos. Nós ouvimos isto muitas vezes. Uma coisa é ouvir, outra coisa é praticar. E o que acontece sempre é que quando eu pratico, há uma mudança imediata na comunicação. Imediata. Eu posso estar a espingardar para cada uma das minhas filhas: ai, olha a mochila, olha, traz a lancheira, vai buscar o casaco que esqueceste. E estou a mandar, a debitar informação em que deves sentir isto também, entra a 100 e sai a 200. Então o casaco, tu não trouxeste o casaco, já estamos num carro, ainda tenho que ir lá dentro de casa buscar o casaco que se esqueceu. Porquê? Porque eu não estava presente, eu não estava inteira na minha comunicação, que é completamente diferente se eu chegar ao pé de uma das minhas filhas e dizer: olha, trazes o casaco, podes ir buscar o teu casaco, olha, a lancheira, podes ir buscar a tua lancheira, e estou presente, estou a olhar visualmente, corporalmente, intencionalmente, eu estou ali. Simplesmente acontece. Ela vai buscar o casaco, a outra vai buscar a lancheira, a outra vai buscar a mochila. Então, estar presente é uma dica preciosa e uma dica vital quando queres comunicar e comunicar de forma eficaz. Que está diretamente ligada à segunda. E a segunda é tão interessante. A segunda é a arte que, nomeadamente as mães, os pais também, mas eu acho que mais as mães, têm de debitar informação. Eu lembro-me uma vez que íamos a conduzir, eu ia a conduzir, levar as minhas filhas à escola e entrei num processo de debitar informação, especialmente para a minha filha do meio, que como ela vive muito num plano mais cá em cima, quer dizer, entra mesmo a 100 e sai a 200. Então eu estava a dizer: e as tuas galochas, e tens de trazer as galochas da escola, estão super sujas e falta não sei o quê, e de repente percebi que estava num monólogo autêntico, estava a falar para mim própria. E eu pergunto-lhe: tu estás aí, estavas a ouvir o que eu estava a dizer? E ela: estou aqui atrás, estou a respirar. Sabes, aqueles segundozinhos a conduzir, e pensei: claro, tu estás simplesmente a debitar informação, tu não estás a conversar. Eu não estava a conversar porque não estava com a dica número 1, não estava presente, não estava inteira. Então o que é que quando uma pessoa não está presente, não está inteira, o que é que faz? Debita informação. E geralmente essa informação, especialmente para uma criança que é muito inteligente na arte do ouvir, entra a 100 e sai a 200. Então, primeira dica, está presente inteira. Segunda dica, o que acontece é que se tu estás presente inteira, reduzes a tua verbalidade. Não tens necessidade de falar tantas palavras, nem dizer tantas coisas. Porquê? Porque a comunicação é eficaz. Ela acontece mais naturalmente. Tu sentes-te ouvida e a outra pessoa sente-se ouvida. E aí a comunicação acontece. Então estas duas estão muito interligadas. A terceira dica, que é, fazemos isto imensas vezes em casa e é um momento muito único e muito especial, que é o jogo do silêncio. Então imagina que estamos num jantar à mesa e que durante aquele jantar combinamos que ninguém fala com palavras. Temos que arranjar outras formas de falar, dizer aquilo que nós queremos dizer. Pelo corpo, pelos olhos, pelos toques, pelos gestos. Então utilizamos todo o manancial que nós temos, só que utilizamos demasiada verbalidade. E especialmente com crianças pequenas, ainda não verbais, então aí esta questão ainda é mais explosiva, porque uma criança não verbal, o que ela lê é toda a tua comunicação não verbal. E nós continuamos, é importante a verbalidade, só que verbalizamos demais, é demasiado. Então o jogo do silêncio traz isto, traz macacos para a mesa, traz leões, traz uma série de outras personagens e vivências corporais e emocionais únicas que a verbalidade às vezes não permite. Então o jogo do silêncio, à hora do deitar, por exemplo, em que todos nos tornamos uns caracóis lentos, ou as preguiças, mas só através do corpo. É incrível como mudas a tua forma de te relacionares com o teu corpo, partindo sempre daquele ponto inicial que eu disse que nós somos o ponto de partida, não é a criança. Eu não vou agir sobre a criança, não vou agir sobre as minhas filhas. Às vezes isso acontece e eu volto atrás e ajo em mim primeiro, para estabelecer a ponte até às minhas filhas, até às crianças com quem estou em aula. O jogo do silêncio é fantástico, tá? Então, está presente. Começas a reduzir a necessidade de usar muitas palavras para dizer pouca coisa, na verdade, ou de te repetires incessantemente. Sabes quando às vezes os teus filhos te dizem: já sei o que é que vais dizer,
E tu dizes, estou a tornar-me demasiado previsível, ou então estou a repetir demasiadas vezes as mesmas coisas. Ou então também, como uma vez a minha filha mais velha me disse, que ela estava a contar o seu dia. Todas as mães querem ouvir os dias dos seus filhos, não é? E quando os filhos não contam, há muitas mães que me escrevem que ficam preocupadas. Como é que eu posso ajudar o meu filho a partilhar o seu dia? No caso, a minha filha mais velha não é isso. Ela partilha tudo e mais alguma coisa. Só que a sua mãe, eu, tinha a mania de dar bitites. Tinha a mania de... ela falava e eu falava logo a seguir. Até um dia que ela me disse assim, olhos nos olhos, presente e inteira. E eu percebi à primeira, não é? Ela disse-me assim, quando eu estou a falar e a partilhar o meu dia, é só para tu ouvires, mamã. Não é para me dares a tua opinião. Vamos combinar uma coisa. Quando eu quiser a tua opinião, eu te pergunto assim, o que é que achas? E olha, naquele momento para mim fez-se luz. Mesmo. E os nossos filhos têm essa capacidade. Género, põe-te em causa, Sandra Matos, olha para o que tu acabaste de fazer e pratica aquilo que tu dizes. Então, uma ótima forma de eu praticar aquilo que eu digo. Está inteira, ouve. É a única coisa que precisas de fazer. E eu aprendi a ouvir muito com a minha filha mais velha. Então, está inteira, ouve, começas a utilizar menos verbalidade, joga o jogo do silêncio, encontra outras formas de expressar aquilo que tu queres dizer. E a pergunta que eu te faço a seguir, agora que vem com esta dica 4, que é, como é que tu encontras o teu silêncio interior? Muitas mães, após o nascimento dos filhos, sentem-se num rebuliço tal que, quando têm 3 minutos que supostamente o bebê está a dormir e até que podiam fazer o seu momento do nada, não fazem. Vão lavar a louça, vão estender roupa. E eu sei que essas coisas são importantes, mas não te trazem esta ligação interior, nem este cuidar interior que precisas para depois poderes cuidar dos teus filhos. Então, como é que tu encontras no teu dia-a-dia o teu silêncio interior? E não precisas de muito tempo. Eu já me afastei muito deste silêncio interior por pensar que, quando eu não tinha filhos, eu estava 1h30 por dia a praticar yoga. Então, se eu não estou 1h30, não vale a pena. Não dá. Errado. Atualmente eu não tenho 1h30 para estar no tapete todos os dias. Se estou com as minhas filhas, então, de férias, imagina 24 horas. Não tenho. Mas tenho 5 minutos, várias vezes ao dia. Tenho. E cada vez tenho mais facilidade em os ter, porque vou praticando. Então temos que nos ajustar, flexibilizar, adaptar. Mas quando nos afastamos e deixamos de praticar, há uma desconexão interna e passamos a agir no outro. Então, este silêncio interior vai com certeza te ajudar também ao ponto seguinte, que é respeitar os silêncios dos teus filhos. Porque é muito comum as mães... Não só as mães, os pais, os professores, sem querer, interrompemos um estado meditativo de uma criança. Então, mas o que é que estás aí a fazer? A pensar na morte da bezerra? Ou, então, mas olha, está a fazer alguma, nem eu estou a ouvir, está a fazer alguma. Partimos logo do princípio que até está a acontecer algum disparate. Às vezes até está. E ainda assim, está no seu silêncio interior. Está num alto diálogo interno do seu silêncio interior. Está a entrar na magia do seu corpo, dos seus pensamentos, no calor do seu corpo, da sua respiração. Está infinitamente presente para si próprio. Então respeita isso. Imagina que entras no quarto, queres dizer uma coisa ao teu filho, que geralmente pensa 2 vezes que queres mesmo dizer, pode ser perfeitamente desnecessário, mas pronto, ainda assim queres dizer uma coisa ao teu filho. Abres a porta e ele está num momento de silêncio, ou porque está a brincar, ou porque está a desenhar, ou porque está a olhar para o infinito. Experimenta só, sentaste no sítio onde tu estás, sem interromper a observá-lo. Aprende a respeitar como o exemplo que ele te está a dar. E vais encontrando a pouco e pouco o teu silêncio interior, respeitando o silêncio do teu filho. E se nós praticarmos um pouquinho destas dicas por dia, pouquinho, tá? Praticas uma vez, começas a ter mais vontade de praticar mais. Porque naturalmente isto muda a nossa relação com os nossos filhos, muda a relação connosco próprio, com os nossos pensamentos e com o tema deste vídeo, que é com o nada. Com o nada onde se expressa o nosso silêncio interior, onde é o tudo, onde traz-nos tanta informação sobre nós próprios, sobre os nossos afazeres internos. Então fica aqui estas 5 dicas para praticares o silêncio em família e o teu silêncio interior.